Meu nome é Roger Machado, eu sou representante de desenvolvimento de negócios para a América Latina aqui na Endurance Technologies. É um prazer e uma honra para a empresa, mas principalmente para mim, participar desse evento tão importante do onshore brasileiro. Quero agora, desde já, aqui agradecer o Sebrae, a Rede Petro e a Unip pela oportunidade. O tema da minha apresentação hoje é revolucionando os tubos da indústria de petróleo para combater a erosão, a corrosão e o desgaste. Uma rápida agenda, fala um pouco sobre a empresa, para que vocês conheçam a empresa, o processo que a gente chama de Enduralloy, dois ensaios, um de abrasão e um de corrosão, as aplicações para a nossa tecnologia e os benefícios. Então, falando um pouco da nossa empresa, Enduralloy é a nossa marca registrada e nós temos duas plantas de fabricação aqui em Calgary, no Canadá, onde eu moro, né? Inclusive, hoje a temperatura está menos 14 graus, bastante neve na rua, né? Um cenário bem diferente do verão potiguar, aqui eu com saudade do verão. Mas, enfim, nós temos duas plantas, o nosso processo é termoquímico, então uma planta é onde ficam os fornos e a outra planta é a planta de acabamento, onde pinta, inspeciona e é onde está o nosso laboratório de qualidade. Falando de qualidade, a empresa é certificada ISO 9001 e o COR é uma certificação de segurança do trabalho e saúde aqui do Canadá. A empresa está produzindo desde 1994, então esse ano já completou os 26 anos. Nós temos mais de 240 mil tubos instalados aí ao redor do mundo. Nós operamos nos Estados Unidos desde 2004, na América Latina, na Colômbia, desde 2015, Índia e Austrália desde 2017 e nós temos um agente de vendas na Argentina desde 2018. Um mapa aí com a nossa presença ao redor do mundo. Explicando agora o processo Enduralloy, o que é exatamente isso? O que nós fazemos é gerar uma liga de boro na superfície do aço. O boro, a uma temperatura ambiente, ele é um pó. Então, se nós vamos tratar, por exemplo, o diâmetro interno de um tubo, o que a gente faz, a gente preenche o diâmetro, né? A gente enche o tubo desse pó, fecha as conexões e coloca ele dentro de um forno. Não posso falar exatamente a temperatura, mas o forno trabalha entre 800 a 1400 graus Celsius. E a gente cozinha o tubo entre 8 a 14 horas, dependendo do diâmetro, de alguns outros fatores aí. Mas como a gente cozinha por muito tempo e em alta temperatura, o que acontece é que o boro ele se torna um gás e é em estado gasoso que ele combina com o ferro do aço. Então, boro, ferro, forma boreto de ferro. E ele deposita no substrato do aço. Então, por isso que a gente fala que a gente gera uma liga, porque a gente realmente altera a estrutura metalúrgica do aço. Vou mostrar uma foto logo mais aí para vocês verem isso. Mas o tubo, quando ele sai do forno, ele é limpo, retificado, porque ele não está mais reto. A gente faz uma dupla gabaritagem do diâmetro, inspeciona, pinta e coloca o número de série. Durante todo o processo de fabricação, existem procedimentos específicos de controle de qualidade e também de segurança do trabalho e de saúde. Aqui uma foto do tubo saindo de dentro do forno, obviamente, né? Alta temperatura, o aço sai vermelho aí de calor. A ciência do Enduralloy. Aqui é a foto que eu falei que eu gostaria de mostrar para vocês. Muitos aqui, eu imagino, vão se lembrar das aulas de materiais, né, lá da faculdade. Mas, basicamente, quando você olha o aço no microscópio, né, o aço se parece com isso aqui. E essa capa aqui que eu falei para vocês, que é a liga, né? Por isso que eu falo que é uma liga que a gente gera na superfície do aço. Essa é a liga de boreto de ferro, que é o Enduralloy, que nós chamamos aqui, que é a nossa marca. Então, para vocês terem uma ideia, essa daqui da superfície até mais ou menos aqui, a profundidade, né, dessa camada é mais ou menos de 200 microns de profundidade. Então, ele penetra 200 microns no substrato do aço. E o boro, ele é um elemento muito duro e ele também é inerte. Então, essa dureza do boro dá ao material uma resistência muito boa ao desgaste. E pelo fato dele ser inerte, também dá resistência à corrosão. E agora nós vamos ver os ensaios que eu comentei com vocês.
Esse aqui é o ensaio de abrasão, é um ensaio da STM, o procedimento é o G65B, que é chamado de ensaio com roda revestida de borracha e areia. Então essa roda aqui, no diâmetro exterior dela, ela tem uma camada de borracha. As amostras, elas ficam aqui, em frente à roda. E o silo está cheio de areia. Claro, como isso aqui é um teste padronizado, né? A areia também é de um tamanho específico. Então é um mesh aí de 50 a 70. Comparação com resíduo sólido de petróleo, esse é sólido que a gente encontra aqui no Canadá, naquelas areias bituminosas, né, chamadas oil sands. Então, só para dar uma ideia do tamanho da areia. Okay? A função desse peso aqui é só empurrar a amostra contra a roda. Então, de maneira geral, isso aqui é um teste bem duro para o material, porque você tem a roda girando com a areia seca caindo entre a amostra e a roda. E o jeito que o teste funciona, a roda começa a girar e ela dá 2.000 rotações no total. Quando dá 2.000 rotações, o teste para e terminou o teste. Então, como é que mede, né, a performance do material? As amostras elas são pesadas antes e depois. Então, com isso, você vê a perda de massa devido à abrasão. Okay? Nesse slide, a gente pode observar o resultado do teste de abrasão. Como eu falei antes, as amostras foram medidas antes e depois do teste. Então, aqui está perda de massa, perda de volume. Eu vou focar aqui na perda de massa. A primeira amostra é uma amostra de aço carbono, um aço muito parecido ao aço utilizado para produzir tubo de grau J55. A próxima é um aço inoxidável 410, que tem a propriedade mecânica muito parecida ao tubo de grau L80. Então, os dois aqui tiveram uma performance bem similar. A próxima amostra, essa ENC, é uma amostra com revestimento de níquel. O níquel que é utilizado para proteção à corrosão e funciona bem contra a corrosão. Mas contra a abrasão foi a amostra que mais perdeu massa, ou seja, foi a pior performance nesse ensaio que nós fizemos. A WCCOCS é o famoso carbeto de tungstênio, que na nossa indústria é conhecido por ser um material duro e resistente. Realmente teve uma performance bem superior às outras. E a BCS aqui é a nossa Enduralloy. Então ele era um aço tal qual esse aqui, mas nós fizemos o processo Enduralloy com a geração de liga, né, na superfície. Então, se vocês observarem bem, a perda de massa foi menor a do carbeto de tungstênio. Então, o nosso material foi o melhor em termos de resistência à abrasão. Na realidade, o nosso material ele tem dureza mais alta do que a do carbeto de tungstênio. E eu vou mostrar uma escala de dureza logo mais, onde vocês vão poder observar isso. Agora nós vamos rever o ensaio de corrosão, que é um ensaio da Associação de Engenheiros de Corrosão ANES, que é chamado TM0174, célula Atlas pressurizada. Nós fizemos esse teste durante 6 meses. Aqui tem uma foto da célula. A célula mantém a temperatura constante a 100 graus, a pressão constante a 500 psi. E dentro da célula, 3 fases. A fase de gás com 7% de H2S, 50% de CO2 e 43% de metano. A fase de hidrocarboneto com querosene e tolueno, meio a meio, e a fase de água de torneira, só que nós adicionamos alguns sais para refletir melhor a situação do poço. Nós paramos o teste com 1, 2, 3, 4 e depois o final a 6 meses para ir vendo como as amostras estavam comportando. E a ideia aqui é a mesma, medir o peso antes e depois do teste e vendo como as amostras perderam peso devido à corrosão nesse caso. Os materiais testados foram aço carbono N80 e L80 com 13% de cromo. Cromo aí usado também na proteção à corrosão. E o Enduralloy, que é o Enduralloy N80 e J55. As amostras foram amostras de tubo, a gente cortava o tubo mesmo. Nessa foto nós podemos observar a metalografia dos materiais, né? Obviamente aqui essas duas são as de aço carbono, não tem aquela capa, né, de Enduralloy, que é o boreto de ferro aqui, que as nossas amostras têm. Então a ideia é só mostrar aqui. Talvez vocês não vão conseguir ler o texto, que é muito pequeno, mas as duas amostras, a profundidade da nossa camada Enduralloy foi um pouco
um pouco mais do que 200 microns. Aqui nós podemos observar a foto das amostras depois dos 6 meses de teste. Inclusive, dá para ver aqui aonde ficou o gás, onde ficou o hidrocarboneto e aonde ficou a água. As duas amostras boronizadas tiveram sim uma descoloração, mas isso é apenas cosmético, é só superficial. A estrutura metalúrgica dessas amostras estava intacta. No entanto, se vocês observarem essa amostra N80, na fase água, a corrosão já estava tomando seu lugar aí no aço. Nesse slide, nós podemos observar o resultado do ensaio de corrosão depois de 6 meses. Como eu comentava, as amostras foram pesadas antes e depois, e a ideia é ver perda de massa devido à corrosão. Então, no gráfico, nós podemos ver que a amostra que mais perdeu massa, aqui 0,7%, foi a N80 cromo 13, surpreendentemente. Seguida, então, da N80, né, de aço carbono, e as duas amostras em Duralloy muito estáveis, com uma performance bastante superior em relação às amostras de aço carbono. Aqui nesse gráfico que eu comentei antes, né, o gráfico da dureza, comparando a dureza. Eu acho que Rockwell, né, lembrando das aulas de materiais, deve ser a escala mais conhecida aí. Então, como vocês podem observar, o aço boretado, né, o Enduralloy, ele é mais duro que o carbeto de tungsteno. E aqui está o J55. Então, mais ou menos uma dureza aí de 150, 170, e o Enduralloy aqui acima dos 1750. Então, o material é 10 vezes mais duro que o aço utilizado para fazer tubo J55, por exemplo. Vamos falar agora sobre as aplicações para o Enduralloy. Onde os clientes usam esses tubos que são resistentes à abrasão, à erosão, à corrosão? Então, um poço que produz com auxílio de bomba mecânica ou de bomba de cavidade progressiva, existe a necessidade da utilização de haste. As hastes correm desde a superfície onde está o motor até o fundo do poço, aonde fica realmente a bomba. Então essas hastes elas podem tocar as paredes do tubo e começar um desgaste até o ponto de fazer um furo, né, ou rasgar o tubo, como a gente pode observar nessas fotos aqui. Esse toque da haste contra a parede do tubo geralmente acontece nas seções onde existe mais carga lateral, que é onde o poço foi desviado a trajetória, o famoso dogleg. Então, onde tem dogleg elevado, existe maior possibilidade da haste tocar a parede do tubo. Então, os nossos clientes colocam os nossos tubos somente nesses pontos onde já é sabido que existe maior carga lateral e maior possibilidade de contato, logo maior possibilidade de acontecer uma falha desse tipo. Então, essa é uma das principais aplicações que os nossos clientes usam os nossos tubos. Outra aplicação é quando o poço produz elemento fino, tipo areia, por exemplo, um elemento muito erosivo, né? Então aqui a gente pode ver uma blast joint que foi erodida pela ação de fluxo. Né? Também um poço que produz com bomba ESP pode, devido à alta vazão dessas bombas, na zona de descarga da bomba, aquele fluxo turbulento pode causar também erosão. Então, os nossos clientes colocam alguns tubos a partir da área de descarga da bomba, até que o fluxo, digamos, se torne um pouco mais laminar, e aí elimina o problema da erosão. Mas nessa área, eles protegem a área de descarga da bomba contra a erosão. Também, como a gente já discutiu, como o material é resistente à corrosão, também se é utilizado em poços que produz CO, CO2, H2S, ou poços que tem presença de bactéria que causa corrosão, ou até mesmo em operação que existe acidificação, o nosso produto também resiste muito bem à corrosão.
As vantagens técnicas do Enduralloy. Eu não quero aqui desmerecer nenhuma tecnologia, claro que toda tecnologia tem a sua aplicação, mas também tem a sua limitação, assim como a tecnologia que eu estou apresentando tem limitação. Mas hoje em dia, por exemplo, se utiliza muito a aplicação de material químico, né, em cima do aço para proteger. Né? Então, por exemplo, epóxi. Se aplica epóxi na superfície do aço. Né? Uma vez que esse epóxi sai, né, seja pela ação da haste, por exemplo, ele vai expor o aço cru. E uma vez que o aço cru está exposto, ali vai dar a ação da corrosão, ali vai dar o desgaste. Né? Então, o nosso material ele é uma liga de 200 microns de profundidade, que é parte do aço, é um corpo só. Então ele não vai sofrer perfuração, separação, colapso, descolamento, desunião, né? Que igual eu coloquei aí no meu slide. Outra vantagem é que o diâmetro interno não é alterado, o diâmetro interno se mantém. Então, existem essas camisas de polietileno, de poliuretano, né, que se coloca dentro do tubo para proteger a parede. Né? Funciona também, só que o problema é que diminui o diâmetro interno do tubo. Né? Então, o nosso produto não tem isso. Um cliente aqui no Canadá fez um comentário sobre essas camisas, que uma vez ele teve uma situação muito problemática que soltou um pedaço da camisa, né? A haste arrancou um pedaço da camisa. E quando aconteceu isso, começou a arrancar e começou a sair pedaço de plástico, de borracha, de polietileno, né? Na superfície. E isso entupiu válvula, na cabeça do poço, até na planta de processamento, eles encontraram pedaços dessas camisas. Então foi um problema bem grave. Uma outra vantagem é que não é preciso nenhuma ferramenta especial. Você manuseia o tubo Enduralloy da mesma maneira que você manuseia um tubo J55 normal, de aço normal. A única exceção é quando o diâmetro externo do tubo é tratado. Aí, devido à alta dureza da superfície, as chaves de torque da sonda não conseguem morder. Então, você não consegue aplicar o torque. Então, aí nós desenvolvemos um adaptador para a chave de torque, que aí sim ela prende o tubo e você consegue aplicar o torque. Fazendo apenas um apanhado geral, né? Como eu falava, a dureza é maior que a do cabelo de tungstênio, o tubo cumpre com as especificações API J55, a resistência à temperatura é 400 graus Celsius. Mesmo aqui no Canadá, que tem muita injeção de vapor, nós nunca vimos nenhuma aplicação chegar nem próximo dos 400 graus Celsius. Também temos mais informação disponível de outros testes feitos por terceiros e, como eu falava, a empresa tem os seus laboratórios para assegurar a qualidade e a profundidade da nossa liga Enduralloy na superfície do aço. Gostaria agora de dar um exemplo prático da aplicação do Enduralloy no campo. Nós temos um cliente na Austrália que tem uma operação grande de dewatering, e aí se produz muita areia. Então é um ambiente bastante erosivo. O que eles estavam tendo que fazer era intervenção a cada 3 meses e meio. Então já estava praticamente inviável a operação deles. Eles sempre tinham um furo na coluna nos primeiros 40 tubos a partir da bomba. Então, o que eles decidiram fazer para testar a nossa tecnologia? Colocaram 45 tubos Enduralloy acima da bomba. Então, aí tinha um fator de segurança. Colocaram em operação, 3 meses e meio depois, falhou. Então, eles chamaram uma empresa que faz a leitura da espessura dos tubos, né? E de acordo com que eles foram puxando a coluna, eles foram vendo como estavam os tubos. Incrivelmente, o primeiro tubo acima dos 45 do Enduralloy, né? Ou seja, o tubo número 46 tinha um furo, como vocês podem observar aqui. E todos os outros tubos de aço carbono estavam em situação bastante complicada, já com bastante desgaste. Então, esse cliente decidiu utilizar uma coluna inteira de Enduralloy. É raro ver isso, né? Geralmente os clientes colocam alguns tubos nos pontos críticos, mas nesse caso aqui realmente precisava colocar uma coluna inteira. E quando eles fizeram isso, a operação passou a ser mais de um ano. Não pelo tubo, mas pela bomba. Eles usam bomba BCP aí.
E aí o elastômero da bomba não resiste trabalhar com areia por tanto tempo. Então eles têm que parar depois de um ano mais ou menos, por conta da bomba. E eles continuam utilizando os nossos tubos. Então, os nossos tubos viabilizaram a operação de dewatering desse cliente lá na Austrália. Concluindo, o nosso objetivo é reduzir custo, né? Reduzir o custo de produção por barril. Obviamente, reduzir falha dos tubing, reduzir número de intervenções e também troca desnecessária de bomba. Às vezes é feita uma intervenção, então só porque está fazendo a intervenção se troca a bomba quando ainda realmente não era necessário. Otimização. Nós estamos com stand aqui na feira, então vai ser um prazer poder falar com vocês mais aí, tirar qualquer dúvida, fazer qualquer tipo de esclarecimento. E estamos em busca dos operadores que queiram testar a nossa tecnologia. Inclusive, estamos oferecendo uma promoção aí. Então, vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade e eu desejo a todos uma ótima feira. Nós estamos às ordens aqui no Canadá. Um grande abraço a todos.